Oi, boa noite a todos. Então vamos dar continuidade ao capítulo 12 de Mateus, que ele fala sobre Jesus e o sábado. Ele começa assim: poucos dias depois, no sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas, e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei não permite. O que eles estavam falando aqui era a respeito do sábado, porque sábado para os israelitas é um dia guardado para Deus, reservado para Deus. Mas Jesus aqui viu a maldade que eles estavam falando, com a malícia que eles estavam falando, e respondeu eles. E disse assim: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome, que eles entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos ao Senhor? Isso era um pecado mortal para a época. Então, assim, era considerado pessoas que iam à morte, pessoas que fizeram isso, né? Até mesmo a punição de Deus. Aí aqui eles ouviram, eles falaram assim: vocês não viram que os sacerdotes fizeram também, que quebraram a lei no templo e não são culpados, né? Ele colocou aqui: eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Por quê? Porque Jesus veio dar o sentido, ele é o Filho de Deus, né? E aqui ele mostra também: se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam, né? Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios. Naquela época as pessoas ofereciam muitos sacrifícios, matavam carneiros para perdoar os pecados, matavam um boi para perdoar os pecados, matavam umas pombas, qualquer coisa para fazer sacrifício e pedir pecado, e depois já voltavam a pecar. O que Jesus está querendo dizer? Que o sábado ele tem que ser guardado. O sábado ele precisa que as pessoas ajudem umas às outras. E também não é só sábado, são todos os dias. E aqui ele afirma ainda: Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus saiu dali, foi por uma sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus e de desobedecer à lei lhe perguntaram, né: é contra a nossa lei curar no sábado? E Jesus respondeu: se um de vocês tem uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que você não vai fazer de tudo para tirá-la de lá? E uma pessoa não vale mais que uma ovelha? Então aqui ele quer dizer o seguinte: que o que você precisar fazer, faça. O que você precisar ajudar o próximo, ajude. Ajude o seu irmão, não só no sábado, mas como todos os dias, a ele crescer espiritualmente, a ele se edificar com a palavra, nas suas dúvidas, esteja disposto. Um cristão sempre está disposto a ajudar o próximo, em qualquer circunstância. Ele disse ao homem: estenda a mão, e ele ainda curou. E daí, a partir dali, os fariseus começaram a fazer planos para matar Jesus. Ele fala aqui sobre o servo escolhido de Deus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali, que as pessoas queriam matá-la, matá-lo, e muita gente o seguiu. Então ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem a ninguém a respeito disso, Então isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, que ele disse assim: Disse Deus: aqui está o meu servo que eu escolhi, aquele que eu amo, que me dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que já está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. O livro de Isaías foi escrito há 600 anos antes da vinda de Cristo. E isso se aplica até hoje, Jesus não veio para acusar ninguém ainda. Jesus veio para trazer o novo, porque ele confia em mim e confia em você. Ele quer ver a mudança, ele vai te transformando aos poucos, O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele vai crescendo. A gente tem que procurar sempre estar evoluindo. E aqui ele fala sobre o poder de Jesus para expulsar demônios. Então levaram Jesus, um homem que era cego, mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou, e eles começaram a falar, que ficaram admirados, e a multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? E alguns fariseus ouviram isso e responderam: esse daí é Beelzebul, o chefe dos demônios. Aí Jesus, com a sua total sabedoria, respondeu que não poderia ser Beelzebul,
né? Jesus conhecia o pensamento deles. O país que se divide em grupos que lutam entre si será destruído. Então não tem como. Daí ainda Jesus fez uma outra pergunta para eles. Então quem dá poder a vocês para expulsar demônios? Né? Então eles ficaram quietos. E a partir desse momento aqui eles queriam não acharam mais desculpas, né, e para acusar Jesus, né? Então, na verdade, é pelo poder de Deus que eles expulsam os demônios, pois isso prova que o reino de Deus já tinha chegado até eles. A promessa do filho escolhido, do filho amado de Deus, já estava com eles para ensinar e eles não acreditavam. Hoje, muitas pessoas ainda não acreditam, não dão o valor para a palavra de Deus, a palavra que precisa ser dita, a palavra, o evangelho que precisa ser espalhado. Ele fala ainda, Jesus continua aqui, ele fala assim: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Então ele fala assim: somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que tem na casa. Ele fala ainda: quem não é ao meu favor é contra mim. Ele fala aqui ainda também: por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer outro pecado, mas se a pessoa blasfemar contra Deus e contra o Espírito Santo não há perdão. Né? Se as pessoas falarem de Jesus Cristo, elas serão perdoadas ainda. Acusarem Jesus Cristo, mas se falarem do Espírito de Deus, isso não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão, né, você falar mal do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós, ele cresce em nós a cada dia, ele nos ajuda na decisão do que é certo, do que é errado. Daí ele fala que é sobre a árvore e as frutas e as suas frutas. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Então, tipo assim, essa parte das árvores ele quer dizer o seguinte, que nós devemos sempre estar preparados. Jesus aqui estava confrontando os fariseus, os mestres da lei, mas aí realmente, por quê? Porque Jesus tem uma sabedoria incrível. Ore a Deus, peça que Deus lhe mostre o caminho, a sabedoria para que você possa espalhar a mensagem dele, para que essa mensagem chegue a todas as pessoas. Né? E ele aqui ele continua o pedido do milagre. Então alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos que o Senhor nos faça um milagre. Jesus respondeu: como essas pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas vai ser o único sinal que vocês vão ver. Aqui Jesus fala ainda um pouco da sua ressurreição, né? Do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. E no dia do juízo final, né? Ele fala aqui sobre a rainha de Sabá que vai se levantar contra eles. Então aqui Jesus já fala da sua ressurreição, da sua morte, que ele iria retornar como o Messias, como o escolhido, como o Filho de Deus, né? Para reinar. Em que ele fala que é a volta do espírito mal. E Jesus continuou: quando o espírito mal sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com muita gente nos dias de hoje. O que ele quer dizer aqui? A partir do momento que você está no pecado, está no mundo, você está pecando, a sua casa está suja, a sua casa está bagunçada. Aí o que acontece? Quando você conhece Cristo, quando você conhece Deus, esse amor vai crescendo dentro de você. Esse amor vai te transformando, vai limpando, você vai agradando a Deus, Deus vai te transformando. Daí o que acontece? Quando esse espírito sai e não tem aonde ele descansar com água, se você não tem um espírito, o espírito de Deus não está forte dentro de você, ou se não é verdadeiro, o que acontece? Você acaba caindo no mundo, você não está firme na palavra de Deus. O que acontece? Você voltam 7 espíritos piores ainda, né? E todo o pecado que você faz a partir do momento que você conhece a Cristo e você conhece a palavra, isso será cobrado mais vezes de você, né? O teu pecado terá um peso maior
E isso influenciará também se você fez com que outras pessoas pequem também, desviar as pessoas do caminho, porque você conhece a verdade sobre o reino de Deus. E aqui ele continua, a mãe e os irmãos de Jesus. Quando Jesus estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram e ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então, algumas pessoas ali disseram, escutem, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com vocês. Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui está minha mãe e aqui estão meus irmãos. Que realmente nós todos somos irmãos de Cristo, em Cristo. Nós todos somos filhos de Cristo, filhos de Deus. Então nós merecemos a salvação, a promessa de Cristo. O que Ele quer? Ele quer que a gente siga a mensagem, siga a palavra, que a gente mostre o interesse, plante a semente. Não deixe que esse espírito mal volte, né, que não tenha um peso maior. E ele fala aqui sobre o pedido do milagre, que a gente não duvide da palavra de Deus, dos propósitos que Deus tem para nós. E aqui ele fala a árvore que não dá frutas, nós devemos sempre estar semeando a palavra de Cristo. Que Deus nos dê sabedoria de como chegar nas pessoas, de como a gente florescer, né, para o mundo, para Deus, para que o mundo não roube essas pessoas, né, que elas consigam encontrar a salvação. Daí que ele falou o poder de Jesus para expulsar demônios. Que é esse poder que existe em nós, o Espírito Santo, que ele nos ajude a todos os dias a nós sabermos diferenciar o que é certo e o que é errado, para que nós não possamos pecar. Não é que nós não pecaremos nunca mais, mas que ele nos ajude nas tomadas de decisões. Daí que ele fala sobre o servo escolhido, aqui ele fala dele mesmo, da autoridade que Jesus Cristo tem, que ele veio para transformar a vida das pessoas, que ele não veio para trazer a discórdia ali entre as pessoas. Ele trouxe a verdade, ele veio para trazer a verdade, que ele fala que quem está com a luz apagada, está fraca, continuará, mas que a gente tem que estar sempre procurando ser vitorioso, mas isso a gente só consegue com Cristo. E aqui ele fala sobre a pessoa que teve a mão curada. Quantas vezes nós temos orado para as pessoas, para que elas fiquem boas, para que a gente possa viver num país melhor. Então isso nós devemos também sempre estar orando um pelos outros, como é o mandamento que Jesus nos deixa, amai-vos uns aos outros, como Deus nos ama, né? E como você ama você mesmo também. E aqui ele fala sobre o sábado, que nós devemos sempre ajudar uns aos outros. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, e uma excelente semana, e que Deus abençoe a todos.